Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Calor extremo, os impactos das altas temperaturas nas periferias de São Luís. Motorista perde controle e atropela pedestres em frente a shopping da capital. Aplicativo virtual ajuda no combate à violência contra a mulher. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com a jornalista e nova diretora da Rádio Universidade, a professora Josi Bastos, que lança um manual para aproximar a academia da imprensa. O nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 30 de novembro, último dia do mês de novembro. Vamos ver o que foi destaque no Giro de Notícias. Em São Luís, um carro de uma empresa de segurança privada bateu na porta de entrada de um shopping, atropelando 3 pessoas, uma mulher e 2 crianças que esperavam por um carro de aplicativo. O acidente aconteceu ontem por volta das 10 da noite. O motorista não teve a identidade revelada. Em nota, a assessoria do shopping informou que as vítimas do atropelamento foram levadas a um hospital particular e estão recebendo toda a assistência possível. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Bens penhorados pela Justiça do Trabalho vão a leilão hoje. Os valores arrematados serão destinados ao pagamento de quem ganhou ações na Justiça Trabalhista. É o primeiro grande leilão unificado de bens móveis e imóveis penhorados em processos judiciais que tramitam nas varas do trabalho da capital e do interior do estado. Os itens vão ser anunciados um a um e informados os valores da avaliação e lance mínimo, além das condições e locais em que se encontram. Os interessados podem participar de forma presencial na sede do TRT ou online. A Polícia Militar prestou homenagens ao soldado Marcos Vinícius Macedo, piauiense de 25 anos. Ele foi morto em uma ação de combate ao crime na região da zona rural de São Luís. O policial foi atingido por disparos de arma de fogo. O velório aconteceu até às 8h30 da noite de ontem na capela da Academia de Polícia Militar e contou com a participação de familiares e policiais amigos do soldado. Olha, enquanto as altas temperaturas castigam várias cidades do Brasil, é na periferia que os efeitos da onda de calor se tornam ainda mais intensos e preocupantes. E esse período de calor extremo expõe ainda mais diferentes desigualdades sociais. Na reportagem de Robert Oliveira e John Raen, vamos ver agora como esse problema climático, esse calor intenso, afeta as pessoas que moram nas periferias de São Luís. O verão pede praia, água de coco, até mesmo um caldo de cana gelado para frear um pouco o calor. Quem mora perto da orla tem a praia no quintal de casa. Um privilégio que não é realidade para muita gente. Está muito quente, mormaço, a gente vem da feira, quando chega retirando a roupa, porque a gente não aguenta o calor está muito forte e a gente banha toda hora, ventilador é atuando direto, porque o calor está demais. Nas últimas semanas, a onda de calor que passa pelo Brasil estampa os noticiários locais e nacionais. Só que pouco se fala sobre a forma como os moradores de periferia estão lidando com as altas temperaturas. Vai para o banheiro, vai tomar banho, volta para a cama, volta de novo para o ventilador, volta de novo para o banheiro. 4, 5 banhos que tomar a partir de 10 horas da manhã até 4 horas é calor demais aqui. É calor que não acaba mais. As mudanças climáticas causam transtornos diferentes para grupos diferentes de pessoas. Essa discussão tem nome: racismo ambiental. O racismo ambiental ele pode ser entendido como uma série de injustiças sociais e ambientais que elas são impostas, a um certo grupo ou comunidade que são historicamente vulnerabilizados pelo poder público, seja por falta de saneamento básico, por falta de educação, por falta de diversos fatores, de diversas intervenções públicas que deveriam acontecer, mas não acontecem, e faz com que essas comunidades elas fiquem mais propícias às mudanças, a sentir as mudanças climáticas, a sentir a degradação ambiental. A ocupação desordenada nas áreas de periferia acabou criando um padrão arquitetônico de residências irregular que influencia na temperatura.
A ausência de espaços de ventilação adequados nas favelas também pode tornar o calor ainda mais insuportável. Bairros populares, comumente, eles se encontram com aspectos menos adequados para a questão da habitação, porque quando se ocupa um espaço, a população de baixa renda tende a querer aproveitar o máximo possível esses espaços. Então os lotes eles são aproveitados de uma forma total. A cidade é uma macroescala do que vem ser a habitação, né? A habitação é uma microescala onde a gente tem as nossas atividades, sejam elas de lazer, de dormir e também de conviver socialmente, e a cidade também tem isso. São cerca de 3h30 da tarde, o sol está firme no céu, o calor está muito forte e nós estamos aqui em uma das praças do bairro do Coroadinho. Praças que deveriam ser espaços de convivência, onde as crianças vêm para brincar, os pais vêm para conversar, também para fazer exercício físico. O problema é que nesse espaço não tem nenhuma árvore que possa fazer sombra. Então as pessoas quando vêm não podem nem sentar nos bancos e nem mesmo se exercitar, porque o material metálico fica muito quente por conta do sol. Então o espaço que deveria ser de convivência fica assim, ó, vazio. Criança gosta de brincar, mas brincar aqui nesse bairro com esse sol e sem opção é difícil, né? Sim, a gente brincava muito, mas assim, nesse mesmo horário, mas agora não dá mais para brincar, assim. A gente brinca mais para de noite. Por quê? Porque o calor tá muito grande. Não, a gente brinca quando tá em torno de umas 5h30, quando o sol tá baixo. Até mesmo no brincar ficam claras as desigualdades sociais. Quem mora em favela sente o calor de forma diferente. Políticas públicas voltadas à proteção dessas populações em períodos de calor intenso podem indicar o caminho para a solução desse problema. Infelizmente, esses aglomerados urbanos, né, que são as favelas, o Coroadinho aqui como exemplo, que é a 8ª maior favela do Brasil, ele não tem a intervenção política, a intervenção pública da forma que deveria. Apesar de ser um bairro com mais de 50 mil moradores, por muito tempo ele foi totalmente esquecido pelo poder público e isso reverbera até hoje, né? Na falta de saneamento básico, na falta de acesso à água potável e na falta de diversos serviços. E com isso a gente vê que há uma escolha, né, de algumas áreas mais favorecidas para receberem os serviços, enquanto áreas mais afastadas, áreas periféricas, elas padecem de serviços, de intervenções públicas. Ótima reportagem do Robert Oliveira, produção de João Rainha, as imagens do Luiz Carlos. Realmente, sem infraestrutura, a comunidade da periferia é a mais afetada. Para tentar a amenização da de calor, a gente sabe que é importante cuidar do meio ambiente, ter áreas verdes por perto. A Prefeitura de São Luís informou que está realizando, que ao longo, aliás, desse ano já realizou ações de plantio com mais de 2.000 mudas aí que foram plantadas. E para o ano que vem, o planejamento vai ter início com diversas ações logo após o período chuvoso, mas a gente pede também mais políticas públicas aí para a área da periferia, para todo o poder público. Vamos mudar de assunto? A tecnologia para ajudar a combater a violência. Vamos conhecer agora como funciona o aplicativo Salve Maria, que oferece apoio às mulheres em qualquer situação de violência. Acolhimento. É disso que as mulheres vítimas de violência precisam. Para oferecer um atendimento eficaz e humanizado, a Secretaria de Segurança Pública desenvolveu o aplicativo Salve Maria Maranhão, com o objetivo de melhorar o atendimento policial às mulheres em situação de violência. Quando no CIOPS, que é o 190, identifica que aquele aplicativo foi acionado, uma sirene toca no sistema do 190 e a viatura vai atendê-la para qualquer situação que esteja de emergência, de urgência, e fazer, a depender de cada situação, o deslocamento, na grande maioria das vezes, aqui para o plantão especializado da Polícia Civil, que funciona 24 horas. Em 2022, a rede do Observatório de Segurança registrou 165 casos de violência contra a mulher no Maranhão. Nesse cenário, o aplicativo surge para acelerar o pedido de socorro da vítima. O quantitativo desse tipo de atendimento aumentou muito na região metropolitana de São Luís, tendo em vista que teve um aumento de em torno de 400%, né? E aí fica ainda a questão da divulgação, que a gente precisa desse apoio para que as mulheres vítimas de violência possam fazer uso de mais essa ferramenta que o CIOPS coloca à disposição.
Além do acionamento da viatura mais próxima, o Salve Maria conta com o sistema de localização do usuário. Isso permite que a Secretaria de Segurança Pública acompanhe a denúncia em tempo real. Um exemplo disso é a identificação e o rastreamento de um veículo, caso a vítima esteja em deslocamento. A pessoa pode ligar o 90, mas se ela está ligando o aplicativo, é que ela pode estar dentro do banheiro, de um armário, ou em uma situação de perigo dentro do ônibus que não pode se manifestar. Então, a gente entende que isso daí é uma situação de emergência e que a gente dá prioridade para esse tipo de caso. No primeiro semestre de 2023, o Salve Maria registrou 84 ocorrências, graças à popularização do aplicativo. E esse número tende a crescer, pois é necessário garantir a segurança das mulheres, como tem sido feito pela Polícia Maranhense. É interessante deixar ele apto, porque se em algum momento você estiver num local em que você se sentir em perigo, porque você está sendo assediada, porque você está sendo perseguida por alguém, porque você está num relacionamento que atualmente é um relacionamento violento, você pode acionar o aplicativo, clicar no botão de segurança, confirmar que quer chamar a polícia e uma viatura vai ser encaminhada com prioridade para que haja atendimento, porque se sabe que é uma mulher que está em situação de violência. Em caso de violência contra a mulher, ligue 180 ou baixe o aplicativo Salve Maria Maranhão. Excelente aplicativo, já vou baixar aqui também no meu celular. Você de casa, mulher, também precisa baixar esse aplicativo, que é excelente iniciativa do governo do estado. Veja a seguir, jornalista e professora da UFMA, Josi Bastos, lança manual de relacionamento com a imprensa. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O Convento das Mercês é um dos prédios no Centro Histórico de São Luís que tem uma beleza singular e inspira muita gente. O local recebe grandes eventos culturais e nesta semana foi realizada uma celebração inédita, a primeira edição do Sarau das Mercês, o Som e a Palavra. Grandes poetas maranhenses declamaram suas poesias ao público presente. O evento uniu poesia, música, arte e fotografia. Essa foi a primeira edição do evento e a organização deve promover outras noites mágicas como essa, de muita cultura e poesia. Vamos mudar de assunto agora. Ser porta-voz de uma instituição não é uma tarefa fácil, ainda mais quando envolve falar com a imprensa, Então, para ajudar na capacitação de uma pessoa, para ela virar fonte, ser um porta-voz de uma instituição e jornalistas também encontrar entrevistados, a professora da UFMA e diretora da Rádio Universidade FM, Josi Bastos, lança um manual que aproxima a Academia da Imprensa. Vamos saber mais informações agora com a jornalista Luísa Rabelo no quadro Sala de Entrevista. A ideia é reunir em um mesmo espaço de consulta professores, pesquisadores e servidores que são aí referência em suas áreas de trabalho e também estão disponíveis para ser fonte de entrevista. Aqui ao meu lado a pesquisadora, professora, jornalista e agora diretora da Rádio Universidade FM, professora Josi Bastos. Professora, é um prazer recebê-la aqui na nossa sala de entrevista. Obrigada, Luísa. Obrigada mais uma vez pela audiência aqui pela equipe da TV UFMA. Sempre é muito bom estar com vocês. Professora, para a gente começar, eu queria que a senhora explicasse para o nosso público o que é ser fonte de entrevista e qual é o objetivo dessa ação. Certo. Então, nós já temos o costume, já temos o hábito, digamos assim, já é um curso que nós damos aqui na universidade, preparar fontes para ser porta-vozes, para serem porta-vozes para a imprensa, E o que é ser fonte para a entrevista? É você ter condições para você poder apresentar determinado conteúdo, na linguagem certa, no meio de comunicação adequado, e você ter o que a gente fala na comunicação, uma performance adequada para cada meio, veículo de comunicação. Então, você vai dar uma entrevista para a rádio, você tem que saber o tempo que você vai dar a entrevista, como que você abre uma entrevista, como é que você encerra. Para a TV, tem uma questão também da postura, Onde, porque a sua imagem vai estar em evidência, o que falar em determinado tempo, como dar esse recado, como entender a dinâmica e o trabalho dos jornalistas. Então, uma pessoa que vai ser fonte, aí voltando para a sua pergunta, ela precisa ter essa consciência, precisa ter essa informação para que ela possa aproveitar da melhor forma, com a maior qualidade, aquela estratégia, aquele veículo de comunicação em aquele momento. E aí, professora, quais foram os pontos observados que levaram à criação desse manual? Bom,
E aí, como você mesmo me apresentou, né, Luísa, eu sou jornalista, né, trabalhei muito tempo em redação e trabalhei na assessoria de comunicação também. Então, eu pude ver os dois lados, né? Então, o que acontece? O jornalista, ele tem um deadline. As rotinas, as redações, você sabe muito bem disso, a gente tem deadline, a gente precisa fechar pauta, precisa de fechar entrevista. E os assessores de comunicação, que também são jornalistas, muitos deles são jornalistas, precisam estar atentos a isso. Então, a ideia é você dar mais autonomia àquele jornalista que está em redação, que precisa daquela fonte, que às vezes não tem como fazer aquela mediação entre assessor e fonte, e para a imagem institucional, para a universidade ou qualquer instituição, isso é fundamental, porque é a imagem da universidade de forma positiva, sendo aí reproduzida, veiculada nos meios de comunicação. E aí, professora, esse manual, gente, para quem não sabe, aproxima a academia da imprensa local, também nacional, né, professora? Eu queria saber, enquanto jornalista, qual a importância disso para a gente, para a nossa instituição? Sim. Então, a gente, na época que a gente pensou esse manual, ele ainda está sendo, obviamente, desenvolvido e aprimorado, e eu trabalhava na coordenação de comunicação institucional. Então, qual que era a minha estratégia, qual que era a minha ideia, né? Ampliar e melhorar a comunicação institucional para a sociedade interna aqui da universidade e para a sociedade de forma geral. Então, a importância desse manual é que vai dar autonomia a esse jornalista, e não só jornalista, outros profissionais de comunicação que atuam nas diferentes instituições, a gente sabe que hoje, né, o mercado ele é muito amplo, vai dar autonomia para que ele possa buscar o profissional na hora de falar de qualquer tema da Universidade Federal do Maranhão. Porque a Universidade Federal do Maranhão é um centro de formação de pesquisadores, de formação de conhecimento e de formação de profissionais altamente competentes para dar entrevistas e informações de credibilidade. E aí, professora, eu queria saber como é que esse professor, esse servidor, né, pode se inscrever para fazer parte dessa lista e quais serão os próximos passos? Então, esse tem um menu, né? Esse formulário ele está presente no portal da universidade, então é só você descer a barra de rolagem, tem um portal e é muito simples, tá? São 5 dimensões e a última dimensão é solicitando, né, a sua autorização para divulgação das suas informações, WhatsApp, e-mail institucional, caso algum jornalista queira. Se o professor ou o pesquisador não quiser dar essa informação, tudo bem, ela vai ficar reservada para a gente e a gente vai fazer essa, né, intermediação, digamos assim, né, o profissional de comunicação assessor com o jornalista. Então, nessas 5 dimensões, a gente pede o que o profissional, o jornalista, ele precisa. O que ele precisa saber? Qual é o tema de interesse? O que esse profissional ele pode contribuir? Então, por exemplo, Luísa, você que trabalha em comunicação, se você tem uma área de interesse, comunicação pública, jornalismo, né, TV universitária, você coloca lá as palavras-chave. E aí, numa próxima etapa, que agora é o cadastro do formulário, numa próxima etapa a gente vai criar um sistema junto com a STI para que a imprensa tenha acesso e ele vai procurar isso de uma forma muito funcional, muito rápida para ele. E aí sim vai então achar a Luísa para a Luísa dar entrevista sobre TV. Professora, só para a gente finalizar, e como eu comecei falando, agora a senhora é a diretora da Rádio Universidade FM. Primeiro, parabéns, né, pelo cargo. E eu queria saber quais são os desafios, expectativas aí que a senhora tem de trabalho dentro desse, vamos dizer assim, desse local que já é bastante consolidado na nossa universidade. Sim. A Rádio Universidade, eu sempre falo, ela é uma senhora, né? Uma senhora que a gente tem que ter muito respeito porque ela vai completar 40 anos. Então, eu estou adentrando a um local com muito respeito, com muita humildade, com muito espaço para ouvir essa senhora, né, que faz parte da história da comunicação pública, da história da comunicação audiovisual maranhense, que já tem uma qualidade de programação já consolidada, e eu vou estar ali junto com a equipe de forma coletiva para ampliar, para melhorar essa qualidade de informação, qualidade de infraestrutura e qualidade de pessoal. Então, eu vou estar ali para poder somar a equipe e transformar essa Rádio Universidade em uma rádio melhor do que ela já é hoje. Professora, obrigada por sua entrevista, parabéns e a gente deseja sorte aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Luísa, obrigada à TV UFMA mais uma vez por esse espaço. Eu conversei com Josi Bastos, professora, pesquisadora e também diretora da Rádio Universidade FM, sobre a ação Posso Ser uma Fonte para a Imprensa. Ana, eu volto contigo. Obrigada, Luísa. Obrigada, professora Josi. Sucesso aí no manual, no lançamento do manual e também na direção da Rádio Universidade FM. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA.
Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.